Vamos lá então para a perguntinha da enquete que tem a ver com o dia de hoje. A gente quer entender o que passa no seu coração. Como que você está se sentindo no dia, pensar no hoje mesmo, tá? Mas hoje eu não digo só o dia de hoje, terça-feira, dia 10 de setembro. Mas ultimamente, como que você tem se sentido? Resuma aí pensando no hoje, né? Hashtag feliz, hashtag estressado, hashtag triste, hashtag angustiado. O telefone para você responder é 12 99716 7989, que é o nosso WhatsApp. Já salva para conversar com a gente durante o programa. Bom, por que a gente colocou essa enquete? Porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio e é um assunto que tem destaque agora em setembro, com ações de prevenção realizadas por várias ONGs, entidades, prefeituras, enfim, no mundo todo. E realmente é um assunto que a gente precisa conversar, né, amiga? Pois é, por isso que aqui no Falando Isso a gente trouxe esse assunto para abordar com você de maneira muito simples. A gente sabe que a palavra suicídio, ela é pesada, né? Traz coisas ruins, mas a gente precisa trazer conhecimento de como a gente pode identificar e até ajudar algumas pessoas que estão pertinho da gente e estão sofrendo e até muitas vezes calculam, pensam em cometer o suicídio. Nossa entrevistada de hoje, ela entende muito do assunto, ela é especialista também nessa prevenção ao suicídio, é a psicóloga Débora Mariana. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada pelo espaço mais uma vez e como é importante, né, a gente poder acessar as pessoas, entrar na casa das pessoas com informação. E é isso que o Setembro Amarelo ele vem trazer, né? Não só nesse mês, é importante sempre a gente frisar isso, né? Não é no mês de setembro os cuidados com a saúde mental, são todos os meses, né? No consultório a gente recebe todos os meses do ano as pessoas com esses problemas. Mas é muito importante a campanha Setembro Amarelo também, né? Porque essa discussão está no mundo inteiro, está nesse mês dentro das empresas, nas escolas, né? Palestras, isso é muito importante, trazer esse conhecimento para as pessoas. Tanto é que o Setembro Amarelo, ele existe no país e ficou ali dentro do calendário, né, para ser discutido desde 2013, se não me engano, e é algo que acontece hoje no mundo todo. E todos os anos, gente, tem um tema específico. Vamos falar do tema esse ano? Qual é a abordagem? A abordagem esse ano é: se precisar, peça ajuda. Né? É tão importante a gente pensar nessa questão do precisar e pedir ajuda, porque quando a gente vai ver, acontece até com os pensamentos negativos. A gente tem o medo, né? Medo de pedir ajuda, medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar, é sinal de fraqueza, né? Pedir ajuda. E não, se precisar, peça ajuda. O que a gente tem de mais valioso, de mais importante é a vida. Não há nada mais valioso do que a vida. Então, se precisar, peça ajuda. Não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Né? E forte também, gente. Quem é forte, né? Acho que a gente para pensar. Todos nós temos a nossa força, mas temos a fraqueza também. Todo mundo, a gente separou uns números, né, amiga, que é legal a gente comentar com vocês em casa, aqui no Brasil e no mundo, tá? No Brasil, o que chama a atenção é o aumento do número de jovens que tiraram a própria vida. Pois é, segundo dados, então, da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, então, entre 2016 e 2021, a gente vê aí bastante tempo, né? Houve um aumento de 49%, 49,3% nas taxas de mortalidades de adolescentes de 15 a 19 anos e de 45% de aumento entre adolescentes de 10 a 14 anos. Então, é interessante a gente trazer esse número, Débora, para você fazer uma análise, o que está acontecendo com os adolescentes e com crianças, né? Porque a gente pega ali uma faixa etária de criança de 10 a 14 anos, né? 10 ainda é uma criança, e o aumento do número de casos de suicídio no país. Qual é a análise que você faz com relação a isso? Não tem como a gente falar disso sem a gente entender, o suicídio, essa palavra é só a ponta do iceberg, né? Entender que além de que os jovens hoje, muita rede social, comparação, né, bullying, cyberbullying, então é uma coisa muito real que está acontecendo, né? As crianças passam muito tempo ali também. Só que assim, 99% dos suicídios é em relação à saúde mental. Então, a gente tem que entender isso num grau mais ampliado, né? Entender que se tem esse comportamento, tem um problema de saúde mental ali que não está sendo olhado. Muitas vezes, gente, a gente nem entende quais são esses problemas, então durante o programa iremos trazer
O que é aquele problema de saúde mental que, infelizmente, se não tratado, pode culminar no suicídio. Vamos entender os mitos relacionados ao suicídio, porque muita gente fala assim, ai, quem avisa, Isso, nunca faz, né? Tem frases que a gente acaba ouvindo e se perpetuam pelo tempo, né? Por exemplo, essa que eu acabei de falar. É um mito, né? É um mito. Quem fala não comete, muito pelo contrário. Quando você vai olhar ali, estavam ali os sinais, estavam ali já, né? Não é bom falar sobre suicídio, porque isso vai instigar as pessoas, né, a cometerem. Também é um outro mito, porque a gente deve conversar sobre. Não importa para nós aqui como que foi feito, isso não traz benefício nenhum, né? Mas a gente conversar sobre isso é muito importante. Quando alguém cometeu o suicídio, ela já está fora de risco, não também, porque quando ela comete, essa tentativa, aliás, quando ela tenta, né, contra a própria vida. Quando ela tenta sobre a própria vida, é um momento de maior fragilidade dela. Então, ela precisa ser olhada, cuidada. Quem vai cometer suicídio só fica falando e não faz? Não, de modo algum. Então, os mitos, se você for ver uma família que, infelizmente, aconteceu isso, e elas voltam depois, os sinais estavam todos ali. Então, é preciso a gente buscar essa informação, olhar isso com atenção, né? Porque 99% do suicídio poderiam ser evitados. E isso daí é o mais chocante. Se a gente tivesse informação, se as pessoas tiverem uma rede de apoio, né? O tratamento adequado, isso também é muito importante. Uhum. A gente fez pesquisa, gente, antes de conversar aqui ao vivo, né? Até para a gente poder fazer perguntas e ajudar quem está em casa, ajudar você que está assistindo a gente também, a identificar possíveis características de uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, no próximo bloco, a Débora vai voltar para conversar com a gente, para falar mais sobre essa questão e falar também sobre as doenças psicológicas relacionadas ao suicídio, que é importante, né? A gente falar quais doenças realmente podem ocasionar, infelizmente, o suicídio se não tratadas. Isso, não é verdade? Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar. Você pode participar com a gente da enquete, também deixando o seu depoimento, se quiser não se identificar, não tem problema, e respondendo a enquete, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar mais sobre o assunto. Aí você aproveita e manda outra hashtag pra gente, a resposta para essa enquete, que tem a ver com o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Vamos lá então, como você se sente hoje? Hashtag feliz, hashtag estressado, hashtag triste, hashtag angustiado. Coloca tudo juntinho a sua resposta para a gente conseguir contabilizar. Aí a gente traz para vocês o resultado, lembrando do número do WhatsApp, é 12 99716 7989. Olha, nossa entrevistada de hoje é especialista no assunto, a gente está conversando então com a psicóloga Débora Mariano. E aí, Débora, a gente foi levar esse assunto também para outros locais, como a Açaí Atacadista, para conversar com as pessoas que estavam fazendo compras. Vamos ver a pergunta que está chegando. Sim. Agora a gente conversa com a Luciene sobre um assunto realmente necessário. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. E a Luciene tem a mãe dela. Quantos anos tem sua mãe? Que trata da depressão, né? 71 anos. Aí ela trata depressão com psicólogo e psiquiatra e toma medicamentos. E quanto tempo ela está fazendo o tratamento? Há uns 5 anos. E você está vendo melhora, resultado? Tem que tratar sempre, né? Sim, tem que tratar sempre, né? Para poder ter um resultado bom, porque a depressão é uma coisa muito séria. E ela está bem? Está muito bem, graças a Deus. Vamos então voltar para a gente perguntar qual a importância do diagnóstico correto e do tratamento para a qualidade de vida do paciente. Olha, eu achei muito interessante que ela disse, ela está bem. Então, assim, há esperança, né? A pessoa não precisa ficar naquele estado, tem tratamento para isso, os profissionais estão aí para isso. E é muito importante essa questão do diagnóstico correto para o tratamento correto. Quando a pessoa não sabe muito bem, o diagnóstico não está muito certo, ou o medicamento errado, ou a pessoa tem o diagnóstico e tem a dificuldade de dar continuidade ao tratamento, tudo isso é um risco de vida. Né? E tem o tratamento certo, tem o tratamento correto, a pessoa fica estabilizada. Achei muito importante também, o Ortovip, né, trouxe essa história
dessa mulher que é muito emocionante, né? Em que ela se vê de uma forma e a depressão ataca ela e a partir do trabalho muito lindo deles, ela retoma essa vida, né? Ela consegue sair dessa depressão, então essa autoestima, que quer dizer a estima que a pessoa tem por si em todas as áreas da vida, não só física, é muito importante também, a pessoa se olhar de outra forma, né? E em busca também dessa melhoria, daquilo que afeta ela. É muito importante isso. São várias nuances, né, que a gente acaba pensando que afetam a nossa saúde mental. Eu acho que é interessante agora a gente dar nome, então. Nome às doenças ou os transtornos mentais em que a pessoa, se não tratar, pode até levar, então, ao suicídio. A gente fala muito, né, por exemplo, a gente naturalizou muito a ansiedade, porque, todo mundo é ansioso. Mas é um transtorno também que, se não cuidado, pode destruir a vida de uma pessoa. Você colocou muito bem. A ansiedade, ela está sendo tão falada, inclusive banalizada. As crianças, né? As crianças hoje já não falam, eu estou nervosa por tal coisa. Não, é ansiedade, eu estou ansiosa. Está na fala das crianças até, inclusive, né? Como se a ansiedade, ela fosse uma emoção. E a ansiedade, ela não é uma emoção, uma ansiedade patológica, né? Então, a ansiedade, por trás disso, tem o medo. E a gente tem que olhar para isso também, né? Então, a doença que mais afeta as pessoas no mundo, sem dúvida, é a depressão, né? No mundo todo. Nós, o Brasil, somos o 5º país mais depressivo do mundo, segundo da América Latina mais depressivo, o 1º mais ansioso do mundo. Então, a depressão, sem dúvida, ela está em primeiro lugar em questão de suicídio, é o diagnóstico mais encontrado em pessoas que cometeram suicídio, né? Depois vem o transtorno afetivo bipolar, que a pessoa cicla ali da mania, hipomania, tem a fase de euforia, que é a fase de risco muito grande, né? Depois a esquizofrenia, os transtornos de humor, o uso de substâncias e drogas, em que a pessoa faz uso normalmente também, né, para amenizar uma dor psicológica já existente. Então, o diagnóstico correto, ele é muito importante. Por isso que eu falo que é tão importante a terapia nesse momento. Porque se a pessoa ela não aceita o diagnóstico, não adianta eu levar a pessoa, né, busca o tratamento e a pessoa não dá continuidade ao tratamento. Por isso que é tão importante a terapia, porque a gente faz primeiro a psicoeducação, que é o próprio paciente entender do que ele tem, para que ele aceite. Quando a pessoa aceita o que ela tem, ela dá continuidade ao tratamento. Agora, quando a pessoa não entende direito, não entende o sintoma, a personalidade, que se confunde muito também, né? O sintoma com personalidade, às vezes a pessoa fala, eu sempre fui triste, eu nunca sorri na vida, ou eu sempre fui irritado, sempre tive ciclos de humor, eu sou assim, é personalidade. Sempre fui ansioso. E é personalidade. Não, na terapia você vai descobrir que você sempre lidou com sintoma e não com personalidade. Por isso é tão importante você fazer a terapia para autoconhecimento. Né? E eu acho que em qualquer situação, né, com esses transtornos mentais que a Débora disse, ou não, para a nossa vida mesmo, para não chegar a ter uma ansiedade, para de repente, né, tentar diminuir os níveis de estresse, que todo mundo tem, a gente sabe disso, né? E aí no próximo bloco a gente pode conversar sobre como identificar pessoas que já estão saindo daquela condição ideal de saúde mental. Como que a gente pode entender, né? Olha, está acontecendo isso comigo, será que já é a hora, né, de procurar ajuda? Para não chegar a esse ponto, né, Débora? Sim. Bom, aqui no estúdio hoje a gente está recebendo a psicóloga Débora Mariano. O assunto de hoje é para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Setembro Amarelo, o mês inteiro pensando sobre isso. Bora ver o resultado da nossa enquete? Para você também que participou saber como você se sente hoje. Pelo WhatsApp, você mandou para a gente hashtag feliz, hashtag triste, estressado ou angustiado. Por enquanto, quem participou deu o seguinte resultado de porcentagem. Obrigado você pelo WhatsApp que participou. Que bom! 77% dizendo feliz, ninguém estressado. É que eu não votei, senão estaria com 1% ali, tá bom? E triste e angustiado, 11%. Pelo WhatsApp você manda perguntinha, como a Águida falou, pode concorrer também aqui, então, hashtag circo, um par de convites, tá bom? 12997167989. Olha, agora a gente aproveita para ver mais perguntas para nossa entrevistada do dia, que a Débora, ela é especialista, né? Ela é psicóloga e especialista no assunto. Ela trata pacientes com transtornos mentais, evitando, logicamente, o que a gente está discutindo aqui, que é o suicídio. Vamos ver então as perguntas.
Agora o meu bate-papo é com o seu Roberto, esposo da dona Tereza, que está ali no cantinho, não quis aparecer não porque ela tem vergonha. Mas daí o seu Roberto fala por ela. Seu Roberto, a dona Tereza trata a depressão há um tempo, né? Há uns 10 anos, aproximadamente. E como ela foi diagnosticada? O senhor percebia ela um pouco cabisbaixa, triste? Como foi isso? Ela às vezes ficava afastada de tudo, não queria conversar, não queria saber de nada, né? E ela sentia que parece que nada estava bom para ela. Aí, como nós frequentamos uma geriatra, ela falou que ela precisava tomar um antidepressivo. E ela toma até hoje. O senhor fica assim, não no pé, mas lembra, né? Olha, não vai esquecer do remédio. Como que é? Ela não esquece. Não, isso aí ela não esquece, né, Tê? Então vamos saber qual é a importância da família, né, junto num processo de tratamento do paciente. A família é a rede de proteção maior que o paciente tem, né? Temos várias redes de proteção, mas nada como alguém ali te dando apoio, né? Para o tratamento, para ir ao médico. Esse senhor, por exemplo, falou que ele nem precisa lembrar, né? Mas com certeza, se precisar, se alguma coisa ali estiver acontecendo, ele já está ali. Como é importante a gente ter a família, amigos, né? Tem pessoas que não têm a família, mas ter amigos, ter com quem contar, ter quem apoiar. Quem está muito isolado, procurar o tratamento médico, os psicólogos estão aí para ajudar essa pessoa. Perfeito. Tem perguntinhas chegando? Vamos colocar na tela, então, a participação de quem está em casa com os comentários. 12997167989. Já salva um número e todo dia participa com a gente, que é muito gostoso ter seu comentário aqui ao vivo. Na tela, por favor, a Ana Maria. Olha, ela comentou que tentou suicídio 5 vezes. Apesar de passar por uns momentos difíceis, não penso mais nisso. Enquanto há vida, há esperança. Obrigado, Ana Maria. E incrível também, ela de maneira muito, acho que a gente pode até comentar, de maneira muito linda, ela admitir o que já passou. Sim. E também colocar que ela já conseguiu reverter isso. Isso. E é um mito também em relação ao suicídio, né? Quem tentou uma vez vai tentar sempre. Ela mesma disse que não, que ela tentou 5 e no momento tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, isso é o importante, as pessoas entenderem, né? A gente acreditar no positivo também, existe o bem também, né? Quem está em depressão tem muito lado negativo, né? Em alta, mas a gente pode se equilibrar também com o tratamento correto, claro, buscar essa questão mais positiva da vida. Tem jeito, tem saída, né? Ana Maria, um beijo no seu coração, viu? A gente está aqui com você. Obrigada pela sua audiência. Agora a gente vai para o próximo depoimento, que é a Tânia. Tânia escreveu o seguinte: Débora, boa tarde, Águida e Luquinhas. Doutora, tenho 2 parentes que infelizmente tentaram suicídio mais de uma vez. Graças a Deus passaram por tratamento, hoje estão bem. Existe risco dessas pessoas terem uma recaída e vir a tentar novamente? Ou uma vez tratada, para sempre curadas? Ela levanta uma questão muito até polêmica, né? Porque não é porque a pessoa passou por isso que ela vai ter risco o resto da vida se ela está tratada e estabilizada. O risco pode voltar, sem dúvida. Se a pessoa, né, não estiver em tratamento correto, se ela observar também que o seu comportamento já não está ali dentro do padrão, do equilíbrio, sim, todos nós corremos o risco, né? Todas as famílias, independente de classe social, de quem seja, tem o risco, se não olhado para isso, da saúde mental está em risco. Então a gente tem que olhar, por isso que eu falei que é até uma polêmica. Porque tentou uma vez, sempre vai tentar? Não. Mas pode ser que aconteça em algum momento, sim, se não tiver corretamente tratado, né? Por isso que é tão importante esse olhar, né? Onde é o meu equilíbrio? Esse autoconhecimento. Estou vendo aqui muita participação, então no próximo bloco a gente volta respondendo só as perguntinhas de vocês. Agora a gente aproveita para mostrar a sua participação, as suas dúvidas e também comentários sobre o assunto muito importante que a gente está tratando aqui, Setembro Amarelo, que é um mês inteiro de prevenção ao suicídio, com bastante informação para você ajudar um parente, um amigo, enfim, alguém que está precisando de ajuda. Vamos então colocar na tela as próximas participações da Cláudia. É a próxima. Obrigada, viu, Cláudia, pela sua participação. Ela colocou que está feliz nesse momento, que bom. Mas qual seria o último estágio de depressão? Que pode acontecer o suicídio? Será que o paciente mostra algum sinal que vai dar um fim à vida? Interessante a gente colocar essa questão, né? Quais os sinais importantes que as pessoas devem prestar atenção? Até ele colocou ali como último, né?
Vamos falar os antecedentes também, porque o último é a ideação suicida, em que já talvez haja o planejamento aí, né? Mas o que acontece, né? Os sinais sempre vão estar ali. A pessoa ela tem isolamento social, bem importante. Como que eu sei a questão da depressão? Várias pessoas perguntam sobre isso, né? Eu sei principalmente por conta da energia. Você não tem mais energia para dar conta do que você dava do seu dia a dia. Questões que a pessoa, ela gostava de fazer, já não interessa mais para ela. A irritabilidade é muito presente, além do isolamento social, né? Pode haver a pessoa dormir muito ou passar muito tempo com insônia também, a insônia e hipersonia, né? O comer muito ou não comer nada. Então, quando a gente vê que é bem o desequilíbrio mesmo, o 8-80, não há o equilíbrio. Então, a pessoa já está muito afetada. Então, aí ela já vai começar a se descuidar, até da sua aparência física, né? Eu tive uma paciente, inclusive, que falou que foi 3 dias sem tomar banho, aí ela aceitou ir no psicólogo. Então, você vê que a aparência física já não importa, não tem mais energia para dar conta de nada. Isso aí já é um sinal de alerta bem grande mesmo. Aí começa a ideação suicida, você percebe na fala, né? Eu não quero mais viver, a vida não faz mais sentido, queria sumir. Então, sempre essa fala está muito presente, né? Então, o tratamento, o suicídio, a gente tem que entender que é uma emergência médica. Quando você vê que a vida está em risco, não tenta tratar a pessoa ali, não fica preocupado, mas se eu levar no médico, o que as pessoas vão falar? Família, vizinho? Não, é uma emergência médica, a gente tem que resguardar a vida. Então, se chegar nesse estágio, já busca tratamento imediato. E nesses sinais que você comentou, por favor, busque ajuda, tá? Sim. Não espera piorar, não. É o que a gente pede para vocês. Mas uma pessoa muito querida mandou mensagem aqui pra gente, o Kleber. Já tentei suicídio 5 vezes. Kleber, obrigado por abrir o seu coração aqui com a gente, que bom ter sua companhia. Essa época do ano é muito difícil para mim, pois Setembro Amarelo não existe na prática, infelizmente. Enfrentamos muito preconceito, é verdade, viu? E a depressão não é vista pela sociedade como doença. Verdade, Kleber, infelizmente as pessoas ainda enxergam como fraqueza, como falta de vontade mesmo de querer reagir para a vida, às vezes até né? frescura, por incrível que pareça, tem gente que acha que é isso, né? Pela ignorância que a pessoa tem. Então, na verdade, obrigado, viu, Kleber, por mandar o seu depoimento, que é algo que infelizmente acontece, né? Isso, que bom que as pessoas estão se abrindo, estão falando das suas dificuldades, né? E realmente o Setembro Amarelo, ele é para despertar isso. Ainda a gente tem um longo caminho a percorrer. Porque não é só uma questão de saúde mental, que a gente fala só do preconceito, isso daí é multifatorial. A gente não tem como falar no suicídio como uma questão isolada na vida da pessoa. A gente não pode esquecer das questões de saúde pública também, que a gente enfrenta. Então, mas nós estamos caminhando para isso. Então, quanto mais a gente falar, esse espaço aqui é muito importante para que a gente abra, leve informação para as pessoas. Muitas vezes é falta de informação mesmo, de conhecimento, né? Próxima participação, a gente vai ver o depoimento da Marlene. Ela escreveu o seguinte: tive um amigo que acabou se suicidando, muito triste, principalmente a depressão. Hoje precisamos tomar muito cuidado, principalmente com crianças e jovens. Ficam isoladas, com os olhos no celular. Inclusive, a gente já comentou aqui, né, Marlene, dados que mostram realmente um aumento do número de crianças e adolescentes, infelizmente, cometendo suicídio. Né? E o olhar próximo que os pais e responsáveis têm que ter, né, com essa criança. Sim, e a rede social, acho que ela vem trazer uma coisa que é uma atenção muito importante para a saúde mental, que é a questão do produzir. Eu sempre tenho que estar produzindo, eu tenho que entregar corpo na academia, eu tenho que fazer o meu devocional também, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ter tempo para o meu filho, eu tenho que ter tempo para mim, eu tenho que performar o tempo todo. Isso traz uma culpa para a pessoa, né? Os adolescentes, muita comparação nas redes sociais também, isso é um alerta de atenção. Então, assim, a gente está vivendo um caos de saúde mental, essa é a verdade. Todas as famílias a gente vê que tem algum problema de saúde mental. Então, por isso é tão importante, friso de novo, esse momento e das pessoas buscarem conhecimento, né? Os profissionais estão aí para isso, tem rede de apoio, tem proteção para isso. Tá certo. Olha só, a gente agora vai fazer um sorteio e já agradece de coração a todos vocês que participaram pelo sorteio, mas também você que mandou sua perguntinha e abriu seu coração para a gente de maneira tão especial. Mesmo. Muito obrigado, viu? A gente agradece esse carinho e essa confiança no nosso trabalho. O programa é feito para vocês. Na tela, por favor, você que mandou o hashtag Circo pode ganhar, então, um par de convites Abracadabra Circo Musical.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, será quem? Felipe! Felipe! Olha ele com a namorada, eu acho lindos. Um beijo pra vocês, viu? Vamos dois juntos pro circo. Olha, Débora, a gente agradece demais a sua vinda aqui, a sua participação. Falando nisso, está sempre Muito aberto obrigada. para a gente levar informação de relevância, viu? Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só um alerta que eu gostaria de deixar. Claro. O suicídio é uma emergência médica. SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190. Precisa de orientação, precisa conversar, você precisa de apoio, liga 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Ali tem 24 horas, pessoas treinadas para te ouvir, mas procure ajuda, por favor. Muito obrigado, Débora. Olha, amanhã a gente vem celebrar junto com você o Dia do Consumidor. Então a gente vai pensar todos os perrengues que a gente acaba passando e também tem que enfrentar na hora de comprar e dar dor de cabeça. Obrigado pela companhia de vocês. Fica com Deus, uma boa tarde. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã então. Tchau.